Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast, de número 396. Eu sou o Rodrigo Bibo e vamos falar hoje sobre misericórdia. Eu sou Alexandre Ferreira e tortura nunca mais. E aqui é Felipe Figueiredo e você não me esperava aqui nesse BTcast. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para um BTcast muito pedido por vocês, de um tema extremamente delicado, e eu tenho certeza que você chegou até aqui neste episódio esperando a gente falar muitas coisas da grande mancha da igreja na Idade Média, a Idade das Trevas, torturas, Iron Maiden. Eu sei, inclusive se a gente pagasse o ECAD, iria estar tocando Iron Maiden agora na abertura deste BTcast, mas eu não vou colocar porque não quero ter o meu podcast derrubado caso o ECAD olhe, né? Então você começa a imaginar Iron Maiden aí nos BGs. Ô Tuller, o que a gente tem de graça mais próximo do Iron Maiden aí pra colocar de BG? E eu trouxe aqui o leigo Alexandre para falar sobre Inquisição e também ele está de volta, Felipe Figueiredo. Sejam bem-vindos ao BTcast. É nóis. Sempre um prazer. Pode sempre chamar. A gente estava aqui para marcar esse tema tem um tempão, né, inclusive. E como eu disse, sempre um prazer vir aqui, contribuir um pouco com o que eu puder. E no fim das contas eu percebi que eu entrei numa furada. Por quê? Porque eu insisti bastante com você, Bibo, de que a gente tivesse também um participante católico, né, para ter ali uma troca. Só que agora aí eu percebi que você vai sair por cima, entendeu? Porque a gente vai ficar aqui só brigando por causa da Igreja Católica e você vai ficar só assistindo, entendeu? Como protestante, que não tem nada a ver. Então eu percebi o seu plano. Já até fez a pipoca. Olha aí, fui pego. Não, mas é importante você dizer isso, Felipe, mas a gente já fez um BTcast sobre os anabatistas, que é um pouquinho da Inquisição Protestante, mas nós falaremos mais sobre a Inquisição Protestante. Hoje, obviamente, a gente vai focar um pouquinho na Inquisição Medieval e, consequentemente, a Igreja Católica está aqui se destacando, mas quem acompanha o Bibotalk sabe que a gente dá voz também para os católicos e a gente não tem medo de falar que os protestantes também mataram em nome do seu dogma, ok? A gente não tem medo. Mas olha, só de a gente poder juntar, né? Olha só, um historiador, um católico e um protestante para falar do que quer que seja, eu acho que já é uma coisa boa demais. É verdade, fruto da reforma protestante. Também. Brincadeira. Gente, vamos pro recado paroquial que esse papo vai ser bom demais. E nos recados paroquiais deste episódio, que está demais, um episódio que com certeza terá continuação, eu quero só dar um recadinho pra vocês, galera, aqui ó, bem pertinho do microfone, aqui ó, no seu ouvidinho, pra dizer o seguinte: o meu livro, O Deus que Destrói Sonhos, já está em pré-venda, galera. O meu livro, Deus que Destrói Sonhos, um livro que fala sobre o discipulado, sobre o nosso Deus selvagem, e falo contra esse Deus, sabe, riponga, que muitos têm pregado por aí. Cara, é um livro pequeno, é uma dose, mas sabe aquele remédio que ele é pequeno, mas a dose é certeira? Então, O Deus que Destrói Sonhos, esse grande lançamento da Thomas Nelson Brasil agora de abril, ele já está disponível. Você comprando o meu livro vai receber ainda em abril. E galera, eu não preciso nem dizer, né, que você comprando o meu livro, além de você ter um material extremamente lindo, bem acabado, e eu ouso dizer, bem escrito, porque eu dei muito de mim naquele livro ali, tem muito da minha personalidade, até as minhas piadas sem graças estão ali. Então, eu quero muito que você compre, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É um livro indicado pra quem tá começando na fé, é um livro indicado pra quem tá caminhando, pra quem já tá velho. Por quê? Porque eu no fundo, eu falo daquilo que é básico e daquilo que é essencial. Quem é novo precisa conhecer o básico. Quem tá caminhando precisa ser lembrado do básico. E quem já tá há muito tempo também precisa voltar àquilo que é essencial, porque ao longo da caminhada a gente vai colocando muita coisa na bagagem. Então, O Deus que Destrói Sonhos já está em pré-venda. E galera, além de tudo isso que eu falei,
você comprando, você abençoa o meu ministério online. Se você curte o Bibotalk, se você curte a nossa pegada, se você é abençoado pelos conteúdos que proporcionamos aqui, então compre o livro, o link está aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com. O Deus que destrói sonhos, o Deus que destrói sonhos. Por quê? O Deus cristão não pode ser domesticado. Eu tô muito ansioso para esse livro chegar nas suas mãos, você começar a ler, postar nas redes sociais, marcar o @bibotalk e @thomasnelson. Eu tô muito ansioso pela repercussão desse livro. Tá bom, gente? Conto com o apoio de vocês aí. O link, já disse, está aqui na descrição deste BTcast. Simbora, porque o tema merece cautela e atenção. Então, galera, como estávamos falando na abertura deste podcast, já empolgado, a gente vai focar aqui, obviamente, nas inquisições, né? Podemos até falar no plural. E, obviamente, que hoje a Igreja Católica vai ser mais mencionada, até porque era a igreja que predominava na Europa naquele tempo. Mas, repito, para deixar bem claro, nós vamos falar também sobre a Inquisição Protestante, sobre a Reforma Radical e, sim, como eu falei, a gente não tem medo de admitir que o protestantismo também fez as suas barbaridades. Mas hoje, a ideia aqui deste BTcast é nós entendermos um pouquinho mais o que foi, afinal, a Inquisição. Por quê? No imaginário popular, quando nós pensamos na Inquisição, a gente já pensa o quê? Em tortura. Gente sendo torturada, a Dama de Ferro, galera sendo estraçalhada, até mesmo Galileu, né? A gente até já fez um BTcast aqui explicando que Galileu não foi torturado em nome da ciência. A gente já deu uma desmistificada no caso Galileu, um episódio maravilhoso da BC2, mas hoje a gente quer tentar entender, por isso um católico, né, que também estudou filosofia, história, e um historiador que não tem compromisso com o dogma da igreja, para falarmos da maneira mais franca, da maneira mais em cima do muro, não, da maneira, imparcial, da maneira mais imparcial possível sobre esse período da história da igreja. Gente, aqui a gente vai falar igreja católica, mas eu costumo dizer o seguinte, é da igreja, porque na época era a igreja católica que predominava. Cristandade, da cristandade. Cara, essa palavra é importante, hein? Cristandade. A galera nem sabe o que isso significa direito, acho que a gente até poderia explicar um pouquinho isso. Mas, gente, vamos lá então, vamos começar pelo começo. Inquisição. Afinal de contas, o que é, quando começou e por que começou? Apertei no mute, beijos e abraço. Vai, Felipe. Eu não, a bola é sua, você... eu gosto de jogar com as pretas. Olha aí, tá bom. Então começo eu. Eu acho que é importante a gente começar dizendo que Inquisição é um modelo de processo penal. E hoje a gente vive um modelo acusatório. Naquele tempo se falava de um modelo que era o inquisitório. O que consiste? Qual é a grande diferença? É que naquele tempo você tinha uma pessoa só, que era o inquisitor, que era o juiz, era o promotor e era também o advogado de defesa. Ou era ali digamos, um corpo jurídico que até poderia ser mais de uma pessoa, mas essas funções não eram bem definidas, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, por que Inquisição? As pessoas usam um termo e não sabem bem o que é. De uma forma, digamos, mais bem definida, seria isso. O que se costuma chamar de Inquisição? O Tribunal do Santo Ofício, que foi instituído lá pelo Papa Gregório IX, que estipula que dali pra frente você vai ter um pessoal que vai julgar os casos de heresia. Isso no século XIII. Então, assim, a gente tem um percurso aí pra chegar e tem uma motivação primeira que parece que deu o primeiro passo pra você ter essa instituição criada, que seria a heresia dos cátaros, né? Mas olha, os cátaros já dá um outro programa, né, Felipe? Não, isso sem dúvida, né? A questão dos cátaros, a gente pode até pincelar aqui, aproveitando inclusive, né, a gente tava conversando em off,
Inclusive, o Bibo mencionou Nerdologia sobre a Inquisição, que foi ao ar recentemente, e essa foi justamente uma das coisas que o pessoal mais reclamou, porque eu passei meio por cima, assim, eu citei os cátaros, mas não falei da doutrina deles, falei mais dos acontecimentos, então o Alexandre tem toda a razão, a questão dos cátaros acaba sendo bastante interessante, da cruzada albingense. Legal, vamos falar um pouquinho sobre isso então, porque eu sei que tanto os valdenses quanto os cátaros, né, os albingenses, eles estão bem ali no start para a igreja colocar e pensar, né, ok, isso é uma heresia, a gente precisa regular isso. E aí, galera, eu acabei esquecendo de puxar isso no início do nosso papo, e antes de nós falarmos dos cátaros e dos albigenses, que nome ruim, né, mano? Eu vou falar cátaros que é mais legal, porque Albingenses e os valdenses, é legal a gente pensar um pouquinho. Eu queria que vocês me ajudassem, ainda mais o Felipe, que é historiador. Caras, a gente olha muito pra Inquisição com os nossos olhos modernos, e esse pecado do anacronismo atrapalha bastante o nosso julgamento do período da Inquisição, não é mesmo, Felipe? Acho que é legal a gente desmistificar um pouquinho isso, e sobre desse pecado do anacronismo que geralmente a gente comete quando olha pra história, quando olha pro passado. Sim, talvez o melhor exemplo disso no caso da Inquisição vai ser curioso, porque assim, eu acho que ao final desse programa, ouvintes que não sejam religiosos vão concluir que eu estava passando pano pra Inquisição. E ouvintes católicos vão ficar putos da vida comigo, achando que eu tô repetindo discurso anti-Igreja Católica. Mas a grande questão é, muito do que a gente imagina sobre a Inquisição foi criado posteriormente, especialmente como crítica à Igreja e ao poder temporal que a Igreja exercia, especialmente ali a partir do período do Iluminismo. Pra gente compreender isso, é importante lembrar que o Iluminismo, né, o berço do Iluminismo, você tem o Iluminismo escocês, você tem o Iluminismo francês, principalmente. O Iluminismo francês, ele vem de um contexto em que a Igreja Católica, e aqui eu especifico católica porque a gente tá falando pós-Lutero, Reforma. A Igreja Católica era a principal instituição da França absolutista. Quando eu digo principal, inclusive, era ela que dava suporte ao rei. O absolutismo só existia na França por conta da doutrina teológica de um bispo chamado Bossuet, que estabelecia ali o mandato divino do rei, que era basicamente o seguinte: o rei é o rei porque Deus quis que ele fosse o rei. Então você contrariar o rei é como se fosse contrariar Deus. Então a Igreja Católica era o grande alicerce do poder na França, era a grande instituição daquela França absolutista, então ela vai ser um dos principais alvos dos iluministas, tanto os que vão defender a separação entre igreja e Estado, os que vão defender a subordinação da igreja ao Estado, que vai ocorrer por um tempo depois da Revolução Francesa, com o Estatuto Civil do Clero, quanto os que queriam eventualmente a abolição da igreja, né, que a gente tem ali por um tempo com o culto da razão. Então, muito do que a gente conhece sobre a Inquisição vai sendo delineado a partir desse período. Aí é importante colocar uma crítica também à Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela sempre, por maior parte da sua história, tratou a Inquisição como um assunto de segredo de justiça, para fazer aqui uma comparação. Então, até o Concílio Vaticano II, em 1962, boa parte dos arquivos sobre Inquisição, e a gente está falando de arquivos de 400 anos de idade, a gente não está falando de coisas da época, estavam selados aí. Tanto que é na segunda metade do século XX, isso de certo modo dura até hoje, que a Inquisição vai ser um dos assuntos mais estudados por historiadores, especialmente na Europa. A gente vai ter uma verdadeira corrida do ouro, do pessoal se enfurnando em arquivos, querendo achar materiais interessantes para serem estudados. É nesse contexto que você vai ter o Carlo Ginzburg escrevendo Queijos Vermes, em 75. Durante muito tempo a Inquisição ela foi um segredo, então ela ficava sujeita a narrativas, a uma narrativa anti-igreja, anti-Inquisição e uma narrativa pró, digamos assim, não é nem pró, é além, uma narrativa... Elegia. Isso, uma ótima palavra, muito obrigado pelo vocabulário. É uma elegia da Inquisição, da igreja, né? Não, a Inquisição foi perfeita, a Inquisição foi a melhor coisa que teve, a Inquisição... Necessária. Então, esse acaba sendo um problema. Muito da imagem, e aí entra no anacronismo que você mencionou, muito da imagem que a gente tem da Inquisição foi criado depois, e
que a partir de perspectivas ou anti ou a favor e pouco sustentadas em documentação. Então é claro que quando você olha para a Inquisição e você vê que, por exemplo, a gente falou dos cátaros, né? Quando você fica sabendo, entre aspas, né, que em um dia só a Inquisição queimou mais de 200 pessoas vivas na fogueira, né, que foi o último dia em relação aos cátaros, quando eles tomam o castelo de Montsegur, que é inclusive uma música do Iron Maiden, já que você mencionou antes, Bill. E Iron Maiden, que por sinal não foi um instrumento de tortura no tempo da Inquisição, só pra deixar claro. Quando você vê aquilo, né, queimaram 200 pessoas vivas na fogueira, é claro que o instinto de qualquer pessoa vai ser repudiar esse negócio, porque é um ato extremamente violento, é um ato extremamente hediondo, e com uma justificativa que, especialmente pros iluministas, não fazia sentido, né? Que é a justificativa de, não, peraí, você queimou a pessoa por quê? Porque ele é um homicida? Porque ele cometeu um crime? Não, eu queimei ele porque ele acreditava num negócio meio errado aí. Tá, mas tudo bem, ele acreditava num negócio errado, mas ok, né? Aí ele acha que você, que o seu negócio que tá errado e tudo mais, e a gente vai ter guerra religiosa de novo. Então, é importante ter isso, que foi uma visão construída muito posteriormente. Ó, e se o Felipe tá falando aí que talvez ele até passe um pano, eu vou fazer de tudo aqui pra angariar o máximo possível do ódio dos católicos revisionistas. Porque, assim, hoje em dia tem muito, né? Essa coisa da heresia e tal. Não foi bem assim, não se matou tanto quanto se diz. E, de fato, tem horas que você vai ver o que se fala sobre a Inquisição da raiva. Porque o pessoal fala assim, porque pra que servia a Inquisição? Pra matar as pessoas. É a mesma coisa que as pessoas que daqui a algum tempo vão estudar a Polícia Militar do Brasil e vai falar assim, pra que servia a Polícia Militar? Pra matar as pessoas. Talvez, de um certo ponto de vista, isso não esteja totalmente errado. Mas a gente sabe, a gente que tá vivendo esse tempo, que não é bem isso. Não, é legal esse teu ponto da polícia, porque é justamente isso. A gente que tá vivendo a história nesse momento, a gente sabe que tem policial que faz coisa errada, mas eu não posso dizer que toda a polícia faz coisa errada. E é legal. E nem que a polícia serve pra isso. E nem que a polícia serve pra isso, justamente. Porém, tem uma coisa que o pessoal aí dos refutadores, conservadores, gostam de falar, é que assim, a Inquisição não matava ninguém. Ela relaxava para que o braço secular pudesse fazer a execução. Ora, se o rei era católico, se você não era perseguido pela Inquisição, o algoz, cara que era da guarda real, ele era católico e ele que executava, então, de toda forma, eram os católicos que estavam matando, né? Ainda que não fosse o padre inquisitor, de alguma maneira era esse ambiente católico, né? O leigo que fazia a sua vez. Então não faz muito sentido você dizer assim, porque a igreja não matou. Eu não matei, eu só autorizei. Autorizei, mas quem? Esse que foi autorizado era o quê? Católico. Pois é, por causa do regime de cristandade. Exatamente. Mas né? Alguns vão dizer, Alexandre, já que a gente tá nesse ponto aí, alguns vão dizer que era o sistema da época também. E Justo. que principalmente ali, a partir do Isso é século verdade. X, a igreja foi sequestrada pelos burgueses ou pelo sistema feudal, e que as pessoas tinham dinheiro, até compravam cargos na igreja e tal. Então, a igreja não estava bem dominada, por assim dizer, porque tinha pessoas nem cristãs que estavam em cargos, até do próprio papado, por assim dizer. Então, a desculpa que eles vão dar também, eu não sei se é uma desculpa, porque eu até me convence de alguma forma, a partir do século X ali, a igreja, ela estava tomada por pessoas não cristãs, mas por viver num regime de cristandade, elas estavam ali tendo o poder temporal e o poder religioso, por assim dizer, né? Então, você recuou até o século X. Talvez um ponto aqui importante de nós retomarmos seja o século XI, quando começa-se a retomar, a se estudar o Código Justiniano, né, o Código Direito, Código Iuris Civilis, né, o Corpus Iuris Civilis, que era um compilado do direito romano que, né, começa-se a ter esse interesse por esse material, né, que é lá do século VI, que se diz que ainda era o Império Romano, mas já é o seu fim. E o que as pessoas não param para pensar é que o Justiniano,
que era o imperador lá da Constantinopla, ele era cristão. Né? Então ele já faz um compilado do direito romano sobre a ótica cristã, né? E o pessoal do século XI, quando descobre isso, fica encantado. Pô, olha aqui o que a gente achou, o tesouro dos antigos. Começa toda uma tradição jurídica a partir daí. E tanto que quando você chega lá no século XIII, você tem 3 carreiras de ensino superior. Ou você vai ser teólogo, obviamente, ou você vai ser médico, ou você vai ser do direito. Então você tem todo um desenvolvimento do direito romano civil a partir daquilo que era o saber antigo, mas já todo pensado em termos de cristandade. Então, é interessante nós percebermos que, por conta disso, que começa-se a pensar na distinção, mas também na imbricação do Estado com a Igreja, por mais que você tenha um desenvolvimento do direito civil a partir da teologia, e isso é muito louco a gente pensar, você tem também o desenvolvimento do direito canônico, porque ao mesmo tempo que a igreja ela coloca o dedo no Estado, ela diz assim, não, a nossa parte aqui a gente vai gerir por nós mesmos. Então você começa a ter essa distinção de direito civil e direito eclesiástico nessa fase, mas de todo modo com o dedinho da teologia também no direito. Eu acho que isso é bastante interessante, isso que o Alexandre trouxe. Eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa inocente, que eu fui corrompida aqui pelo Alexandre, porque eu vou, usando o termo que ele usou, eu vou despertar a fúria, né, dos revisionistas e apologistas. E aí é uma coisa que, inclusive, acho que a gente chegou até a conversar sobre isso num dos BTCasts que eu participei sobre reforma protestante. Mas que é o seguinte, existe, né, para em alguns setores, o discurso de que a Igreja Católica, especialmente a Inquisição, seria a criadora do direito moderno, ou então que ela preservou o direito romano, que por sua vez seria a origem, né, do direito moderno. Mas isso não é verdade. Eita. Porque é o seguinte, você tem, né, dentro, com as transformações do Império Romano, né, do antigo Império Romano no Ocidente, que vão se tornar o Reino Carolíngio, o Reino Visigodo e por aí vai, o Reino Lombardo, você tem a chegada, a adaptação de costumes germânicos, de costumes dos ditos bárbaros. Um grande marco disso vai ser a lei sálica, né, ou lei dos francos sálicos, que foi compilada ali mais ou menos em 506, pelo primeiro rei franco, o Clovis, o que foi batizado, e que foi uma compilação de costumes, né, era costumes dos povos dos francos, que tinham esses costumes também, tinham relações com outros povos germânicos, então você tinha povos que tinham costumes similares, ou então às vezes um pouco diferentes, né, mudava a pena e tal, e aí você foi lá e compilou, né, escreveu, passou pro texto, deixou de ser tradição oral. E aí, com a chegada desses povos ditos bárbaros, você tem a criação das instituições e de leis estatutárias mais contemporâneas, e especialmente para os países onde você tem a chamada common law, né, o direito consuetudinário, que é Reino Unido, que é Estados Unidos, que não é o sistema do direito civil romano, latino. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A ideia de que a Inquisição é a origem do direito moderno, ela é a base do direito moderno, ou ela preservou as instituições romanas, é uma interpretação romântica, uma interpretação romanceada, porque você tinha essa preservação de leis romanas em outros lugares, você tinha outros costumes que eram anteriores aos romanos, e principalmente com os povos ditos bárbaros, que não eram bárbaros, eram povos como quaisquer outros. Essa ideia de povos bárbaros, inclusive, é muito martelada para manter essa hegemonia de discurso romana, e aí eu digo romana tanto do Império Romano quanto da Igreja Católica Romana, que com essas contribuições, essa amálgama de diversas influências, que você vai
ter o direito moderno. E aí, como o Alexandre falou, o direito praticado pela igreja vai também ter questões de direito canônico, como ele também mencionou anteriormente, quando você tinha o inquisitor, por exemplo, ele cumpria ali diversas funções. Um dos pilares do direito contemporâneo é o direito de uma pessoa, né, e aí vai depender do crime, de acordo com cada código de direito de cada país, mas é o direito da pessoa ser julgada por seus iguais, né? Então, se uma pessoa é acusada de homicídio no Brasil, ela vai ser julgada por um júri formado pelos seus iguais. O júri existia em algumas cidades-estado gregas, mas o júri, principalmente a assembleia, né, de homens que vão julgar o que aconteceu, era um costume germânico. Os romanos vão, em muitos casos, em muitos períodos, abolir o júri. A igreja vai manter isso, até porque com a igreja você tinha uma questão hierárquica muito valorizada, né? Então, assim, dane-se o júri, dependendo da opinião do bispo, do cardinal, né? Vai reclamar com o bispo, literalmente. Então, existe essa visão romântica de que a Inquisição seria a origem do direito moderno, foi responsável por preservar o direito romano, quando isso não é verdade. O Reino Franco e depois o Império Carolíngio, para ficar no exemplo mais claro, antecedem a Inquisição e tinha uma estrutura jurídica extremamente sofisticada, extremamente elaborada, baseada na união de costumes germânicos com a positivação romana, a positivação na letra escrita. Então, eu espero, né, como eu disse, ter despertado a fúria dos revisionistas, usando o termo do Alexandre. Ai, nada disso. Tá dando a sua opinião, né? Isso aí o pessoal tem que respeitar, e a audiência do Bibotalk é super tranquila. Gente, vamos voltar então para a questão teológica um pouquinho aqui, porque a Inquisição é uma postura então que a igreja tem a partir do século 12, 13, não lembro agora, foi falado aqui. 13. A partir do século 13, porque estavam acontecendo algumas posturas por parte de alguns povos ou de alguns bispos, enfim, vocês vão explicar para mim o que está acontecendo lá naquele tempo, porque a Inquisição surge então por esse motivo de heresia. E heresia, grosso modo, uma definição de heresia, Padre Alexandre. A heresia é tudo aquilo que vai contra o que é o common law da doutrina. Você tem uma doutrina hegemônica e tem um braço ali que não seria tão de comum acordo, né? Então isso seria a chamada heresia, né? É uma doutrina exótica. Ou seja, há um pensamento que destoa do pensamento vigente e que, consequentemente, ao destoar, não parte dos mesmos princípios e tem outras conclusões e por aí vai, né? Causa uma divisão. E o que leva, então, no século XIII, a igreja a pensar, galera, a gente precisa ter aqui um tribunal para julgar essas pessoas, esses grupos. E aí vamos falar então dos cátaros, né? Que já que foi criticado lá no Nerdologia, que pouco foi falado, aqui nós temos tempo para falar um pouquinho dos cátaros e qual era a heresia que eles estavam cometendo. Olha, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer aqui uma divisão de trabalho. O Alexandre fala especificamente da doutrina cátara e eu falo sobre o contexto dos cátaros. Boa. Porque é interessante, né, lembrar que, assim, todo mundo aqui, né, nasceu faz algumas décadas apenas, quando o cristianismo, independente da vertente, é a religião majoritária no Brasil, na sociedade em que cresceu, era a religião majoritária na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai. Só que é bom lembrar que isso não foi uma coisa que brotou do nada, isso não é uma coisa que remonta ao início dos tempos. Na verdade, até, né, uns 1000 anos atrás, a população europeia ainda tinha uma parcela considerável que não era cristã. Você tinha ainda os povos chamados de pagãos. Então, se a gente vai voltando um pouco no tempo, e eu não estou dizendo que os cátaros eram pagãos. A questão é, você tem uma expansão, um crescimento do cristianismo. Para mim, né, na minha perspectiva, o marco inicial disso é o Edito de Milão, de 313, de Constantino, que é, digamos assim, o documento que reconhece o cristianismo dentro
das fronteiras romanas, e Constantino é o primeiro imperador cristão. A partir desse momento, então, você vai ter uma expansão do cristianismo. Agora, o nosso ouvinte, imagine só, né, se transporte para o século VIII, tá? Ali para os anos 700 e alguma coisa. Você vai ter em Roma uma situação muito distinta da situação que você tinha onde hoje é a Espanha, com o reino visigótico. Ao norte você tinha o reino franco, você tinha os ávaros, você vai ter o estabelecimento dos búlgaros, né, a chegada dos búlgaros. Ao norte você vai ter a invasão anglo-saxã das Ilhas Britânicas um pouco antes. Você vai ter as primeiras expansões nórdicas, né, com os vikings e tal. O Ragnar Lothbrok. Exatamente, né? O Ragnar Lothbrok é exatamente desse período. Então, você tem um contexto muito diverso e que a expansão do cristianismo ela não vai ser homogênea. Você vai ter visões locais, você vai ter, inclusive, em alguns momentos, uma espécie de sincretismo, né? Parecido com o que acontece no Brasil. Um exemplo muito claro disso é na Irlanda. Na Irlanda vai ser um dos lugares em que o catolicismo vai chegar e vai enfrentar um culto tradicional bastante enraizado, e você vai ter um sincretismo, né? O trevo irlandês, que simboliza hoje, né, São Patrício e a Santíssima Trindade, era originalmente um símbolo céltico. Então, você vai ter vários cristianismos, digamos assim. Você vai ter adaptações e visões e perspectivas locais, e uma hora essa multitude de perspectivas, de maneiras de ser cristão, vão acabar, se não entrando em conflito, em choque, mas vão acabar gerando um desconforto, especialmente no papado, de que você precisava de uma homogeneidade, de que você teria cultos ali, traduções ali, que seriam erradas, justamente heréticas. A maneira com que a Igreja Ortodoxa vai lidar com isso é diferente. A Igreja Ortodoxa, ela vai ter várias cabeças, né? Ela vai ser multicéfala. Então você tem o patriarca em Constantinopla, que era o primus inter pares, ou seja, ele era o primeiro entre iguais. Mas aí você vai ter o patriarca de Belgrado, você vai ter o patriarca em Moscou, você vai ter o patriarca de Alexandria e por aí vai. Na Igreja Católica, a abordagem foi, olha, peraí, a gente tem que dar uma uniformizada nesse negócio, né? Tanto que a gente vai ter ali os primeiros concílios, como o famoso concílio de Niceia, né? Que para pegar o primeiro, que é pouco tempo depois do Edito de Milão, aí 325, para começar a homogeneizar qual seria a doutrina católica, qual seria a doutrina da Igreja Católica. Então, discutir desde questões teológicas, né, se a Santíssima Trindade é um Deus que se reflete em três pessoas, ou se eram três pessoas que viravam uma. Você vai ter gente dizendo nesse período, por exemplo, que Jesus não tinha um caráter divino, que Jesus seria ali um homem comum, né, escolhido por Deus, mas ainda assim um homem comum. Enfim, então nesse contexto de homogeneizar a cristandade, e especialmente a cristandade ocidental, depois do cisma, né? Tanto que as inquisições, elas vêm depois do cisma. Sim, que é em 1052, né? Isso. O grande cisma, né? Isso. E isso é importante de ter em mente, que as inquisições, elas vêm depois do cisma como parte dessa ideia de concentrar esse projeto de uniformidade. Isso, e de consolidar em torno de Roma o cristianismo ocidental. E aí, como parte disso, você vai ter duas coisas, né? A primeira é reprimir, vigiar, punir as ideias erradas, as ideias heréticas. A colocação dessa frase aí tá anacrônica, hein? Vigiar, punir, olha aí. Ó, o Foucault aí. Né? Não, e olha que eu nem gosto de Foucault. Prefiro o Doutor Abobrinha, entre carecas. Mas enfim. E do outro lado, ensinar as ideias corretas. Aí você vai ter a criação das primeiras ordens, né? A ordem dos franciscanos, a ordem dos dominicanos. Opa, isso é bom. Teve gente que ficou brava comigo lá no vídeo, mas isso inclusive tá presente. Se você entrar no site da Ordem dos Dominicanos, eles vão falar exatamente isso, que ela é criada para doutrinar, na doutrina correta, e impedir as heresias. E a maior parte dos inquisitores eram ou franciscanos ou dominicanos. Dominicanos na sua maioria. Foram ordens criadas, né, para espalharem a palavra por aí, tanto que vão ser ordens que vão ter muito mais contato com a população, vão ser ordens que vão ter ali, aí entre
entra em outra conversa, né? Mas a questão do idioma usado, né? Então, a estrutura católica, né, valorizava o latim. Essas ordens vão ser as primeiras a ter ali algumas ações no idioma vernacular, né? Então, o contexto dos cátaros é mais ou menos esse. É um grande desafio, porque os cátaros não eram um grupo ali de 15, 10 pessoas. Os cátaros controlavam um território relativamente grande, né? Os cátaros tinham ali algumas centenas de milhares de praticantes, o que, se a gente pensar em século XI, século XIII, é gente pra caramba. Não é que nem, né, hoje em dia você tem uma população muito maior. Então, você tem ali esse grande desafio à autoridade do Papa no Ocidente. Então, para manter essa hegemonia, para criar uma homogeneidade, vamos então descer a porrada neles. E claro, não pode deixar de perder de vista que também tinha uma questão temporal, porque como eles controlavam territórios, né, quando o Papa convoca a cruzada albingense, uma das barganhas, digamos assim, vai ser que os territórios controlados pelos cátaros passariam para os nobres que eventualmente se dispusessem a participar da cruzada. Por isso que você vai ter um monte de gente se voluntariando, né, para querer expandir os seus domínios. Mas enfim, agora do ponto de vista das crenças, da teologia, aí é com o Padre Alexandre. Vamos lá. Aí peraí, ô Alexandre, antes de tu entrar na questão das crenças, é legal a gente falar o seguinte, porque a maneira com que o Felipe construiu o pensamento dele, ele é muito esperto. Felipe tem que ficar ligado aqui, tu tem que ser um dominicano agora, hein, Alexandre? Tem que ser um cão do Senhor agora, hein? Deixa comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria entender, e eu acho que isso vai vir na resposta do Alexandre, a ideia de que no Ocidente, pelo menos, e talvez sim, no Oriente também, menos, mas quem sabe no Ocidente, a fé católica também mantinha a tessitura da sociedade, né? Tinha toda essa questão que, então a heresia não era só um pensamento diferente, talvez, mas mexia com o tecido da sociedade, enfim. Então é legal a gente entender um pouco também essa questão que talvez é mais do que teológica, né? Tem um pouco de sociologia também aí, já que a gente citou o Foucault de maneira indireta. Mas o Alexandre, e fica à vontade, e Felipe, você pode também, caso não concorde, fala aí, fica à vontade. Então, vamos lá. Eu acho que é sempre bom, sempre importante a gente lembrar que o cristianismo nasce como uma heresia do judaísmo, né? Uma seita, e por muito tempo foi criticada pelo próprio judaísmo. E também teve lá sua fase de perseguição, como o Felipe bem lembrou, só depois que Constantino faz lá o Édito de Milão e com o Concílio de Nicéia, onde as igrejas estão todas juntas ali, é que o cristianismo deixa de uma condição de perseguida para ser ainda tolerada, né? Tinha essa ideia de que todo mundo ia conviver bem, todas as crenças, e depois o cristianismo se torna hegemônico, seja no Oriente, seja no Ocidente. E então, o Bibo sabe muito bem e bate muito nessa tecla aqui no Bibotalk, heresia sempre teremos, e teremos que lidar com elas. A questão é como. Os cátaros, né, pra gente ser bem específico, não se sabe muito bem da onde vem, mas tem algumas pistas, né? O próprio nome cátaro vem do grego, que significa os puros. Então, os cátaros tinham essa pretensão de ser um cristianismo mais raiz, né? De voltar, inclusive, àquilo que era o cristianismo primitivo. Uma das marcas dos cátaros é que eles queriam viver uma pobreza radical, de inclusive não matar animais. Por outro lado, se diz que eles beiravam o maniqueísmo, acreditavam num Deus bom e num Deus mau. Enfim, aí tem um pouco de choque de narrativas. Com certeza, dos dois lados, a igreja não via com os bons olhos, seja porque eles buscavam essa radicalidade da pobreza, seja porque talvez tinha ali alguma crença que não batia bem e que até hoje não é tolerada, né? Você pensar que existe uma divindade maligna, por exemplo. Mas a verdade é que a gente nunca vai saber de fato o que os cátaros acreditavam, porque tudo que tinha de produção foi queimada. Porque as perseguições, e aqui antes de falar em Inquisição, as perseguições
sejam elas quais fossem, tinha isso também. Eram sobretudo perseguições intelectuais, de você queimar o que se escrevia, de você tentar de todo modo varrer a heresia da face da terra sobre tudo que era escrito. E aí é interessante a gente lembrar de que, além desse poder concentrado do Papa, antes dessa tentativa de homogeneização, você tinha as dioceses, né, essas igrejas locais com bastante poder. Os bispos tinham bastante poder. E isso já foi definido desde lá do começo dessa união de igreja e Estado. Os imperadores deram aos bispos o status de magistrado. Então, os bispos faziam um pouco essa vez já de juiz, né? Você tinha digamos, um regente local, um senhor feudal, né? Se você pensar no avanço da Idade Média. Ora, dependendo do lugar, você tinha também a figura do bispo, como esse papel de pessoa que julga. Ora, isso está concentrado na mão ali, digamos, do lado civil. E essa preocupação com as heresias sempre existiram. Eu acho que vale a pena a gente lembrar também, essa perseguição aos cátaros tem a ver com uma série de fracassos das cruzadas. Você tinha exércitos muito bem montados indo para Jerusalém, que era uma viagem dispendiosa, e de repente isso não tava dando muito certo do jeito que se pensava. E você tinha um problema de um grupo sectário que começava a crescer. Então, ora, por que não usar aqui as nossas ordens militares para dar um basta nesse grupo que tá crescendo? E então, assim, tem esse contexto também. Pô, mas os cátaros, a princípio, parece um bando de gente que não queria se envolver muito, que não acreditava, meio gnóstico, né, pelo que eu andei vendo. A galera tinha um pouco de uma teologia meio gnóstica, desprezava um pouco o mundo, e por isso até esse tom meio monástico. Pô, mas os caras não pareciam querer fazer mal pra ninguém, mano. Pô, eu tô meio confuso agora, velho. Existe aí até se fala que eles odiavam a encarnação, né? Era sua alma presa no corpo, era algo terrível. Então, por isso eles chegavam a matar mulheres grávidas. Pois é, rolou mesmo essa parada aí, cara, porque é uma das acusações que eu vi, tá? A galera era meio zen, mas por desprezarem a matéria, esfaqueavam mulheres grávidas, entendeu? Porque, pô, ela tava dando luz à matéria ali e tal. Eu acho que no afã de justificar as coisas, o pessoal vai falando um monte de coisa, né? Eu, sinceramente, não achei base pra afirmar isso. Mas eu gostaria de voltar lá ao que o Felipe lembrava do surgimento das ordens mendicantes, que, ao que parece, por muito tempo, o povão não sabia distinguir, inclusive, quem era cátaro e quem era franciscano, porque eram muito parecidos, né? E aí sim, quando o franciscano começava a falar, você percebia que ele tinha sido um porta-voz da igreja, né? Mas os cátaros tinham isso muito forte de uma aversão à hierarquia, isso sim. E aí se entende a perseguição. Tá, então beleza, só pra gente, em relação aos cátaros, tem a questão que eles eram um pensamento livre, não seguiam tanto, né, as questões conciliares da igreja, e tem a questão que era um povo que estava crescendo e eram meio anárquicos, por assim dizer. Exato. E consequentemente alguns vão dizer que eles, por odiarem a matéria, assassinavam mulheres grávidas. Cara, porque assim, um dos livros que eu estudei é As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica, que é daquele grupo O Catequista, né? Aí ele diz aqui que ele se embasou fortemente naquele livro que o João Paulo II pediu lá no Vaticano, né? Vamos abrir aqui agora a Biblioteca do Vaticano, vocês podem conferir aquilo que o Felipe falou lá no começo, né? Que tinha todo um segredo, os documentos fechados às 7 chaves, foram abertos para 30 historiadores, independente de suas crenças e tal, e eles meio que escancararam a realidade sobre a Inquisição. E aí, com base nesses documentos, é que esse cara afirma, e outros também, né? Geralmente insights conservadores, né? Essa ideia de que, na verdade, o pessoal não era só free mind, entendeu? A galera dava umas assassinadas também, porque eles eram contra a matéria. Então a gente tem aí esses dois pontos que levaram a Igreja Católica a perseguir, por meio da Inquisição, os albigenses. Eu só queria destacar uma coisa
coisa é que, assim como a gente falou que muito do que a gente tem da Inquisição na cabeça vem de críticos da igreja, e essas críticas podem ser fundamentadas ou não, muito do que a gente vai ter sobre os cátaros vem da igreja católica. Como o Alexandre falou, os materiais cátaros foram queimados, os cátaros foram queimados. Exato. Né? Desculpa rir, se você é herdeiro de cátaro, desculpa a risada. Então, assim, é muito difícil você colocar ali, você cravar, né, esse tipo de coisa ou não. Até porque, aí eu vou entrar numa parte mais analítica, né, que na verdade é uma forma mais garbosa de dizer palpite, que é uma crença, um culto, uma seita, como você quiser chamar, que matasse mulheres grávidas, dificilmente cresceria do jeito que eles cresceram. Não só pela violência do crime, quanto pelo fato de que você vai ter, inclusive, filhos de cátaros sendo criados dessa maneira, né? Porque, assim, os cátaros, eles não existiram ali por 5 anos, por 10 anos. Os cátaros duraram, né, existiram em maior ou menor grau por 200 anos, quase. Então, assim, é possível que você tenha tido lá algum mais doido, né, que falou, não, isso aqui é matéria, tal, e bum, matou a grávida, né? Agora, isso ser, assim, um dos pilares de um grupo que dura 2 séculos, praticamente, me parece muito, muito, muito improvável. É o tipo de coisa que é um exagero, né, muito comum, e especialmente em textos religiosos medievais, um exagero que era vítima, muitas vezes, inclusive, de um efeito telefone sem fio, né? O autor original fazia o exagero como ironia, como figura de linguagem, e depois do segundo, terceiro, quarto copista, era repassado como literal. A gente sabe de episódios desse tipo. Talvez um grande exemplo muito fácil de todo mundo associar é a questão do dragão de São Jorge. O dragão de São Jorge, ele não era um dragão. O dragão de São Jorge era o paganismo. Né? Só que depois de um tempo vira literal. Pois é. Né? Vai ter gente falando, não, ele matou um dragão, tal, o bichão lá, grandão, vermelho, né? A cruz de São Jorge é branca e vermelha, tal. Então, é possível, né? Que na primeira alguém tá falando, se eles são contra a matéria, então eles vão matar todas as grávidas. E aí o quarto, quinto copista depois já interpretou como, cátaros matavam grávidas. Entendeu? Se tivesse mais 3 ou 4, eles iam falar que os cátaros se matavam quando ainda estavam na barriga da mãe, entendeu? Alguma coisa assim. Mas eu acho que, para além dos cátaros terem sido exterminados, eu acho que, em certa medida, eles foram assimilados também pelas ordens mendicantes, né? Porque a ideia era boa, a ideia de que a igreja deveria ser mais pobre, tanto que as ordens mendicantes prosperaram, né? Então você tem a perseguição de um certo grupo, mas tem também uma cooptação, né? E tanto que aqueles que seguiram os ideais cátaros deixaram de procurar as fileiras heréticas e entraram nas fileiras das ordens mendicantes, que cresceram muito, né? Eu falei um pouco disso, Bibo, lá naquele nosso programa sobre o Mestre Eckhart, que é o mesmo problema. O Mestre Eckhart tá ali no século XIII para a virada do XIV. Você tinha também o problema das beguinas, que a Margarida Poretti, que era uma mística, foi queimada também, já dentro dos moldes da Inquisição. E a ideia sempre era você perseguir ideias, sobretudo, né? E quando o Felipe falava também da homogeneização, é importante destacar que ela se fortalece mesmo com o Gregório VII, em 1075, que ele consegue delimitar de fato os poderes terrenos e os espirituais e dizer que a igreja estava acima dos reis e tal, porque isso é importante, né? Nem sempre o Papa era o que mandava, mas teve um período que o papado se tornou tão importante politicamente que mandava, de fato o Papa mandava no mundo, e é nesse contexto que surge a Inquisição como um instrumento de controle, né, de repressão da igreja no seu território, né, em todo o território ali da onde o papado se estendia. Isso
não sem você arrumar intrigas com a própria igreja, né? Porque os bispos não gostavam de um juiz inquisitor no seu território, porque ele tirava poder. E isso foi uma construção ao longo do tempo. Certamente, conforme o papado perdia poder, a Inquisição também perdia. E os moldes de julgamento, digamos assim, ele varia muito, e se pode falar de inquisições por conta disso. Porque não era sempre do mesmo jeito, até porque não foi uma coisa que durou 10 anos, foram centenas de anos. E aí, eu acho que é interessante a gente ressaltar também, a gente tem naquele tempo a figura dos reis que entendem a lei de uma maneira diferente como nós entendemos, né? O rei era a lei, ele era o cara que fazia com que a lei fosse concretizada. Hoje, pra nós, a lei tem muito mais a ver com o papel. O rei falava assim, ó, eu sou a Constituição, é exato, isso? Sacanagem. Exato, é isso. E olha só, a definição de São Tomás de Aquino na Suma Teológica sobre a lei, ele diz assim, que a lei é um ordenamento produzido pela razão, voltado ao bem comum, regido por quem governa uma comunidade. Então você tem a ideia da razão, tem que ser algo razoável, você tem a ideia do bem comum, mas passa por quem isso? Pelo governante. Então, se espera que o governante seja razoável e que faça o bem para todos. Então, quando se pensa na justificativa para que se agisse do jeito que se agiu na Inquisição, nos tribunais de Santo Ofício, era isso. Se pensava que estava se agindo para o bem comum. E aí eu vou jogar uma bomba aqui para você, Bibo. Imagina se você é um teólogo medieval, né? Com esse seu sobrenome Aquino aí, você tinha muita chance de ir longe. E me interpreta aqui Mateus 18, do 6 ao 7, onde Jesus diz o seguinte: mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos que creem em mim, melhor que se atasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai dos homens que os causam. Fala a verdade, você lê Jesus falando uma coisa dessa, você vai procurar logo uma pedra de moinho pra amarrar no pescoço de quem? Sobretudo de quem é religioso e que tá fazendo bobagem. Isso é tão verdade, cara, porque até quando a gente for falar do protestantismo, isso a gente já tá falando de século XVI, século XVII. Tecnicamente, cara, né, se pressupõe uma evolução do pensamento, já tem até uma ruptura com a reforma protestante e tal, e era esse pensamento, cara. Não, a heresia, ela tem que ser combatida, e como ainda tinha uma ligação forte com o Estado, então pra esse tipo de pena é a morte. Agora é o seguinte, gente, deu pra entender onde a gente tá chegando aí. Só a questão dos valdenses, me pareceu que aquilo que a gente falou dos cátaros serve também pros valdenses na França, né? Era uma galera mais riponga, mendicante também. Sim. E anárquico, então parece que eles tinham uma doutrina um pouco parecida, sem o gnosticismo, por assim dizer. Só pra gente não esquecer dos valdenses. Sim, era sempre essa ideia da anarquia, né? Independência, né? Sobretudo da independência espiritual. Isso se aplica às beguinas, aos begardos, aos alumbrados, pra nós falarmos da Península Ibérica. Repete direito aí pro pessoal não entender. Arrom, como é que é? Não, alumbrados, os iluminados. Olha aí. Né? Eles eram torcedores muito fanáticos, eles ficavam na beira do alambrado. Nossa, gente, meu Deus do céu, eu acho que é a fome, hein? É a fome. Legal, então assim, a gente, cara, tudo isso aqui, praticamente 1 hora de programa, pra gente... É que assim, o tema é complexo, galera, mas pra introduzir quando e por que a igreja começa a Inquisição. Agora sim, gente, grosso modo aqui, num olhar talvez favorável à igreja na época. Alguns falam que era o Tribunal da Misericórdia, né? Até um dos livros que eu tenho aqui, Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. Muita gente talvez foi inocentada pelas investigações da Inquisição, porque
nem a Inquisição não matou tanta gente assim, como alguns dizem, apesar de que ela matou pessoas de maneira, né, por conta da Inquisição, pessoas foram queimadas e torturadas e tal, mas ela também livrou muitas pessoas por conta das suas investigações. Dá pra gente concordar com isso? Eu diria que a grande maioria foi inocentada, porque afinal de contas, se é um júri, né, se espera que haja muitas absolvições. Mas, para além disso, você tinha as penitências canônicas. Isso, perfeito. Então, tinha gente que fez lá alguma coisa que vai ter que fazer orações, ou vai ter que dar donativos, ou vai ter que se colocar em jejuns, ou vai ter que fazer peregrinações, ou vai ser preso por algum tempo. Inclusive, por conta das penitências canônicas, é que o Papa estabelece também as indulgências. Olha aí, as indulgências fazendo grana desde cedo. Exato, mas pra que serve a indulgência? Porque você tá com a pena pesada ali e você fala assim, ô senhor inquisidor, alivia aí e tal. Ah, tá, então vamos aliviar a sua pena aqui, você vai receber uma indulgência se você fizer tal coisa ou dar um donativo para essa causa aqui, e pronto, você tá livre da sua pena, que era um pouco maior. E aí, lógico, tem toda a crítica de Lutero à questão da indulgência. E aí eu vou dar uma provocadinha nos irmãos protestantes. O Lutero tava bravo por conta do dinheiro ou porque ele achava que ninguém merecia indulgência? Eita, ai, não sei, hein? Eu acho que ele tava preocupado com a sã doutrina, hein? Para de falar do meu Lutero aí, não toca no meu bezerro de ouro, rapaz. Não, mas é uma boa pergunta, cara, uma boa pergunta. Até, inclusive, gente, se você não ouviu o nosso podcast sobre Reforma Protestante com o Felipe Figueiredo, é muito legal, porque é uma análise meramente histórica, meramente não é a palavra, é uma puramente histórica da Reforma, e o Felipe na época utilizou o Follow the Money para falar sobre a Reforma, e foi muito legal mesmo a chave que o Felipe utilizou para ler a história e abrir a história nesse tempo da Reforma. Muito legal. É uma boa pergunta, Alexandre, uma boa pergunta. Fica no ar essa pergunta aí. É, só para provocar mesmo. Não, mas a pergunta é boa e provocou. Mas, gente, voltando um pouquinho sobre a Inquisição. Ok, então quais são... A gente fala aí de séculos de período da Inquisição. Quais são os desdobramentos que a gente pode trazer aqui para esse episódio que a gente precisa falar quando o tema é Inquisição? Olha, eu acho que uma coisa que também não pode perder de vista, e eu sempre falo isso quando a gente fala de Idade Média, né? Porque assim, a cada dia que passa, eu fico mais puto com os renascentistas que criaram a expressão Idade Média. Porque, embora eu não me identifique como um medievalista, ou nem como uma pessoa medieval, Idade Média é um termo que significa 1000 anos numa região que é basicamente o continente europeu, mais o norte da África, mais partes da Ásia Menor, né, que a gente chama hoje de Oriente Médio. Então, assim, é muito tempo num espaço geográfico muito grande. Então, quando você fala Idade Média, fica parecendo como uma coisa homogênea. E não é. A Idade Média, a vida no Reino Franco, no século VIII, ela era muito, 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 muito diferente da vida em Constantinopla no século XIV. A vida onde hoje é a Polônia, no século VII, era muito diferente da vida de onde hoje é a Espanha, no século XIV. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que quando a gente fala em Inquisição da Idade Média, tudo no singular tá errado. Primeiro porque Inquisição, inclusive várias das referências culturais que vem na cabeça das pessoas quando falam de Inquisição, são já do que a gente vai chamar de Idade Moderna, né? Final do século XV, século XVI, século XVII. Então, Inquisição no Brasil, né, que existiu, você tinha, né, os visitadores da Inquisição portuguesa, você teve uma grande migração para o continente americano de judeus e muçulmanos que foram ou convertidos forçadamente, ou então tiveram que fingir que se converteram, e eles vieram da Península Ibérica, onde você tinha uma população muito grande, tanto de muçulmanos quanto de judeus, né, os famosos cristãos novos ou conversos. Tudo isso é pós-Idade Média. E segundo, não existe uma Inquisição, né? Você vai ter várias facetas dessa Inquisição.
Então, o grande exemplo que a gente, né, que foi a minha brincadeira lá no início, e que o Bibo até mencionou, né, se não daria tempo não, mas vamos passar aqui rapidinho, a própria Inquisição Espanhola, ela é fundada, né, no final do século XV, pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabela de Castela, os mesmos que vão financiar a viagem do Cristóvão Colombo, ela foi formada como uma maneira justamente de homogeneizar, mas no caso o domínio espanhol, já que agora os reis espanhóis controlavam, né, territórios que eram muçulmanos, territórios que tinham muitos judeus, mesmo os reinos cristãos, né, eram 4 reinos diferentes, que você tinha ali visões bastante diferentes, especialmente entre Castela e Aragão, visões diferentes de como encarar a sociedade, de como encarar as heresias e tal. Ela é fundada no final do século XV e ela vai durar até meados do século XIX, com as revoluções liberais na Espanha. A gente está falando de de mais de 300 anos. Em vez de falar quase 400, vamos falar mais de 300. Né? De mais de 300 anos de Inquisição Espanhola. Ela não vai ser sempre a mesma coisa. E isso quer dizer, então, que ela foi de boas. Que ela foi, assim, eram só um monte de cara legal, né, preocupados ali com a justiça e com as heresias. Não. Você vai ter o grande exemplo, né, do imaginário da violência da Inquisição Espanhola, lembrando que a tortura era regulamentada e autorizada pelo Papa, pela Bula Ad Stirpanda de 1252, tá? Do Papa Inocêncio IV. Então, esse era o Papa dizendo quando e como podia usar tortura. Então, não venham me dizer que não tinha tortura, que isso é invenção depois. Não, não é, tá? Tá lá assinado pelo Papa. E, dentro da Inquisição Espanhola, você vai ter, por exemplo, o período, né, do famoso Tomás de Torquemada, que era, inclusive, a sua origem era de um converso, de uma família conversa. Ele era dominicano e, no período em que ele é o inquisitor geral, você vai ter um período ali extremamente violento, né? A gente tá falando ali de mais ou menos umas 3.000 pessoas executadas, lembrando que a proporção de população era bastante diferente, eu sempre faço questão de lembrar isso. O uso da tortura ficou quase generalizado, ao ponto que o Papa enviou delegados 3 vezes para investigar a Inquisição Espanhola, de que, olha, tá chegando umas cartas aqui dizendo que você é meio psicopata, ô Torquemada, tá chegando umas cartas aqui falando que você tá pegando meio pesado, como é que é? Não, mas isso a galera admite mesmo, que a espanhola foi tensa, a Inquisição Espanhola foi a mais pesada mesmo. Você tinha os autos de fé, que eram basicamente, você tinha execuções públicas somadas ali com o escracho público de pessoas, né, pessoas que tivessem cometido heresias, ou às vezes até mesmo não heresias, mas pecados comuns, como por exemplo, adultério, né? Então a pessoa era escrachada na frente de todo mundo. Questões de homossexualidade também. Mulher do padre rodou muito. Quem chegar por último é a mulher do padre, né? Então, mas as concubinas eram perseguidas também. Então, assim, o período do Torquemada vai ser um período que vai criar muito desse imaginário. Isso quer dizer que o Torquemada foi a regra durante toda a trajetória da Inquisição Espanhola? Não. Isso não quer dizer isso. Você vai ter períodos muito mais brandos, você vai ter períodos em que a Inquisição Espanhola vai se concentrar na América. A Espanha criou tribunais da Inquisição nas suas posses americanas, especialmente para investigar, né, se práticas indígenas eram ainda realizadas, muitas vezes codificadas como bruxaria. Então, a própria Inquisição Espanhola mostra essas multifacetas. Mas isso também não quer dizer, e isso que é importante, que você não teve períodos extremamente violentos. E como o Alexandre lembrou, lá no início, a desculpa de que, não, a igreja só julgava, né? A violência mesmo vinha lá das autoridades temporais, do braço temporal e tal. Não, até porque a igreja
se beneficiava dessa posição de poder. Se beneficiava, primeiro, economicamente, já que, por exemplo, muitas vezes quando você tinha famílias de conversos que eram pegos reincidentes, você tinha o confisco dessas propriedades, você tinha o confisco dessa riqueza, né? A origem de ligar os judeus ao uso de ouro, de metais preciosos, dizem, né? O estereótipo diz, a lenda urbana diz, eu não sei o quanto disso é verdade, que era a ideia de você ter as suas riquezas que você pudesse carregar, que não pudessem, né? Porque se você investisse lá numa fazenda, a qualquer momento podiam tomar a fazenda de você. A igreja se beneficiava politicamente, e repito, lá aquela coisa do iluminismo francês, a igreja era vista como o pilar dos poderes. Os reis eram tão dependentes da igreja quanto o contrário. Então não era que a igreja, não, ó, tá aqui rei, né? Tá aqui a autoridade secular, a nossa sentença. Não, era a ideia de que, olha, nós emitimos a sentença. Alguém conhece, alguém já viu aqui, imagina um desembargador, né? Quando você pensa no desembargador, você pensa em alguém que se considera muito importante. É mais ou menos isso, tá? Fazendo uma analogia bem tosca aqui, bem tosca, eu confesso, mas a ideia é essa. Isso colaborava para a própria importância política e para a legitimidade da própria igreja. Então, eu acho que a gente olhar para aquilo que aconteceu em Portugal e Espanha é interessante porque também joga uma luz sobre a nossa própria história. Assim, é interessante pensar aqui quem era a igreja, né? Porque quando a gente fala igreja, a gente pode pensar nos leigos, naqueles que participam, nos cristãos médios, e podemos pensar na hierarquia. Quando a Inquisição é instaurada em Portugal, quem vai ser o primeiro juiz inquisidor vai ser alguém da Casa Real. Então, não se separa. Isso é importante sempre lembrar, né? Então, você tem um cardeal, que agora eu não vou lembrar quem era, ali parente do rei, irmão do rei, e que acaba assumindo esse papel também eclesiástico, né? Então, fica tudo ali. Não se divide o bolo, né? E aí você tem, por exemplo, os jesuítas, que são vistos com maus olhos, né? Com desconfiança pelos próprios dominicanos e pelos inquisidores, porque é uma ordem nova. Então há também esses conflitos, esses confrontos dentro da igreja, porque existem sim vertentes e formas diferentes de você enxergar a coisa. E, cara, a gente não pode esquecer o que foi feito com os judeus, porque você pensa que eles já estão na Península Ibérica desde antes do cristianismo chegar, na própria diáspora do judaísmo, e tem a ocupação muçulmana da Península Ibérica, lá eles estavam. É importante dizer quantos muçulmanos estavam dominando a Península Ibérica. Se você era judeu ou você era cristão, você tinha uma carga maior de imposto sobre você por não ter aquela fé que é a hegemônica. O cristianismo, quando retoma, né, os reis cristãos, quando se estabelecem na Península Ibérica, eles continuam fazendo a mesma coisa. Olha, você é muçulmano, você pode continuar, mas agora você vai pagar imposto pra gente. E os judeus estão nessa desde sempre, mas continuam ali, levando a sua vida. Alguns conseguem ascender ao poder também, ali estar próximos, não ocupar o poder, mas de alguma forma servir as casas dos senhores e tal. E aí, quando tem esse projeto nacionalista de se criar de fato esses países, os judeus são convidados a sair fora ou oferecem aos que ficaram a cruz ou a espada. Ou você se converte, ou você morre. Agora, o pior de tudo é que aqueles que se converteram, eles são perseguidos. Você tem o antissemitismo de fato estabelecido, porque mesmo que você se convertesse, fosse um cristão novo, você era um cristão de segunda classe. E aí, o tribunal do Santo Ofício, ele é estabelecido em Portugal também por conta disso, para ver quem continua com práticas judaicas, os chamados criptojudeus, e você tem essa nova debandada, né, essa nova fuga dos judeus de Portugal por conta disso, que vem para o Brasil, mas no Brasil continua a perseguição, e aí vai para os Estados Unidos e assim por diante. Olha aí, meu Deus. Nisso tudo é importante dizer que às vezes
também a gente fala assim, mas isso tudo é um absurdo e tal. Como é que isso pôde existir, e ainda mais com o nome de cristianismo? Olha, a gente pode fazer a experiência de cristianismo que nós fazemos hoje, que é um cristianismo que chama a consciência, porque lá atrás foi tentado fazer esse cristianismo de conversão em massa, esse cristianismo cultural, e não deu certo. Tanto que se você olhar por esse lado, a Inquisição, ela serve para tentar corrigir a coisa externamente. E ninguém nunca parou para pensar, puxa, vamos oferecer a doutrina aqui de Cristo para esse povo de maneira vigorosa para ver se eles de fato aderem ao cristianismo. Então, sempre se pensou que, quer dizer, sempre não, né? Mas por muito tempo se pensou que a imposição era o caminho. Né? Se pensou, não, né? Se pensa, o Brasil tá aí pra mostrar isso, né? Esse que é o ponto. Eu não gosto muito do Ricardo Gondim, mas ele tem um texto que é Deus me livre de um país evangélico e, mano... Pronto, você chegou onde eu queria. E é por isso que a gente precisa dos historiadores, como o Felipe, que é crítico, que coloca o dedo na ferida, pra gente aprender com os erros da história. Não precisa ser igual o Felipe, assim, né? Pode ser Exatamente, melhor. Né? Eu já ia corrigir, pode ser melhor. Gente, não, mas assim, acho que a história tá aí pra nos mostrar o caminho, né? A história tá aí pra nos mostrar o caminho. Não funciona, igreja e Estado, tem que ter liberdade. Porque assim, hoje em dia, cara, eu vou dizer... com todo, né, direitos humanos e a galera... Mano, tem aquele... Eu vi o seriado, eu não li o livro, mas The Handmaid's Tale. E, cara... Aquilo ali é assustador, entendeu, mano? Aquilo ali é assustador, assim. Ainda mais porque parece verdade. Ainda mais porque... Você conhece essa série ou esse livro, ô Felipe? Eu conheço, mas eu sou péssimo pra séries, eu ainda não assisti, mas eu sei diversos elementos dela, mas eu não... Eu só conheço por cima. Sim, então, mas é basicamente isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma lei, agora é obrigatória a leitura da Bíblia na escola tal. Mano, e aí tá, e o aluno que não quer ler a Bíblia, vai ter uma penalidade? Então, esse tipo de coisa, ele tem cheiro de inquisição, tá, gente? Isso aí tem cheiro de inquisição, de você querer na caneta colocar, né, ou com base no poder, com base na lei e na autoridade, cristianizar as pessoas, né? Isso é um retrocesso enorme que inclusive nós protestantes, né, que falamos tão mal dos católicos muitas vezes, podemos cometer e nem nos damos conta disso. Mas, meus amigos, e aí, Inquisição é isso? Claro, né, tem tantos casos legais, tem o do Galileu, que a gente já falou em outro podcast, tem o caso da Joana d'Arc, que é bem famoso, a própria Inquisição Espanhola, né, tem tantos desdobramentos que a gente não falou aqui, mas mais uma vez eu abro as portas aí, amigos, alguma coisa a se falar sobre a Inquisição, ou uma dica de leitura pra galera poder ampliar um pouco mais essa nossa conversa aqui? Olha, como eu disse antes, inclusive eu concordo plenamente que dá pra ter uma parte 2, uma parte 3, só não digo pra gente emendar agora, porque, e aí eu vou falar como eu tenho carinho pelo Bibo. Já faz 18 minutos que o jogo do Palmeiras começou e continuamos. Olha aí. Mas, já que o Bibo tá encerrando, não vai ser eu que vou insistir, né? Mas repito que dá pra fazer. E aí você falou, né, de sugestões de leitura, eu vou dar 3. Uma delas é para falar justamente do Brasil, né? É um livro clássico da historiografia brasileira, né? Que é o Inquisição no Brasil, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, né? Da Laura de Mello e Souza, que vai falar especialmente sobre a questão do que era visto como feitiçaria, né? Então, especialmente ligado a rituais dos africanos escravizados, mas também rituais indígenas, né? Então acaba sendo uma leitura bastante interessante. O outro, eu acho que não existe em português, infelizmente, mas talvez seja o melhor manual, né, que exista sobre Inquisição, que é o The War on Heresy, né? Fate and Power in Medieval Europe. E finalmente o livro que eu citei lá no início, O Queijo e os Vermes, né? Do Carlo Ginzburg, que é um clássico, que ele vai pegar um processo da Inquisição, de um moleiro,
e ele vai, a partir daquilo, reconstruir a visão de mundo dele, ele vai reconstruir ali qual era a sociedade, o ambiente, né, que aquele moleiro vivia, por que ele estava sendo julgado, como foi o julgamento. Então são 3 leituras aí, acho que muito boas, muito basilares. Tem outras também, claro, e assim, do outro lado, né, o livro mais famoso é o da Henry Kamen, que é o The Spanish Inquisition, a Historical Revision, né, que acho que até o Alexandre ia comentar. Sim. Talvez eu tenha atropelado ele, desculpe. Imagina. Mas, de qualquer maneira, são algumas sugestões aí interessantes para quem estiver nos ouvindo. Eu vou indicar o livro do Paolo Grossi, A Ordem Jurídica Medieval, porque passa um pouco ao largo da Inquisição, mas fala exatamente dessa instituição jurídica aí. É uma história bem interessante. Eu gostaria de indicar o Agostino Borromeo, L'Inquisizione, Atti del Simposio Internazionale, que é o que o pessoal sempre usa como argumento de autoridade, né? Que foi esse simpósio que aconteceu lá em Roma por ocasião dos 2000 anos de cristianismo, mas só tem em italiano e eu confesso que eu não achei. Eu gostaria de ter lido esse livro, inclusive para me preparar. Então, assim, desconfie quem cita essas atas do Congresso Internacional. Eita. Porque você não acha no Brasil. Então, a não ser que alguém vá lá no Vaticano e compre, talvez está usando um argumento de autoridade sem ter lido. Eita, o Felipe Aquino, que é um teólogo católico, ele escreveu um livro sobre a Inquisição e ele diz que consultou esses documentos aí, que inclusive não está só em um idioma, né? Porque cada historiador escreveu no seu idioma. Então tem uma variedade de idiomas aí nesse documento, que segundo ele, é a grande autoridade aí no que diz respeito à Igreja Católica e à Inquisição e tal. E tem um livro também que eu achei bem interessante, que é do Boleslau Levin, que é La Inquisición em Hispanoamérica, que também tem uma contextualização legal ali da Inquisição hispano-americana, mas começa com a Inquisição da Espanha. Eu acho que o mais importante é isso, é você olhar pontos de vista diversos e fazer a sua síntese. E tem também o Nerdologia do Felipe Figueiredo, ele não quis indicar a própria obra, mas tem um Nerdologia, um vídeo muito bem produzido, que faz uma síntese do conceito do que é a Inquisição. E o Bibo, tem lá no meu podcast também, numa conversa, um episódio sobre o cristianismo, o pensamento oriental. Olha aí, que legal. Traz um pouco essa ideia também do cristianismo que geralmente o pessoal fala que é judaico-cristão ocidental, e a gente tenta desconstruir essa ideia. Olha aí. Gente, é isso então, vamos ficando aqui com mais um BTcast, lembrando que a gente vai tentar produzir uma segunda parte aí, quem sabe até com dos comentários que vocês vão mandar, das dúvidas que ficaram, a gente vai tentar produzir uma segunda parte deste papo. Felipe volta, Alexandre volta, e a gente conversa um pouco mais sobre Inquisição. Mas a ideia desse papo foi tentar desmistificar algumas coisas, espantar alguns espantalhos, ou não espancar os espantalhos, mas é isso. Tem as literaturas indicadas, tem o Nerdologia, tem uma conversa para você ouvir. Se você quer uma visão bem católica, tem A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, de Christian Iturralde, Christian Iturralde, da Ecclesiae, que é uma editora católica. Os católicos conservadores gostam bastante dessa obra. Tem coisa boa. Né? Então é uma obra bem completa de um ponto de vista mais católico conservador. É isso, gente. Você pode usar as redes sociais para comentar ou até mesmo, quem sabe, use aqui o site do Bibotalk, até melhor nós concentrarmos os comentários aqui no site do Bibotalk. Assim a gente consegue pensar num segundo momento, numa segunda pauta. Obrigado, Felipe, pela sua presença aqui no BTcast. Eu que agradeço, Bibo, e estou sempre às ordens. Alexandre, tamo together. Muito obrigado por estar aqui. É nóis e foi um prazer aí conversar pessoalmente com o Felipe. Valeu pelo papo e vamos que vamos. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.